Olá! Hoje a gente vai mergulhar direto na fonte, o DSM-5-TR, para entender de verdade o que é o transtorno do desenvolvimento intelectual. A ideia aqui é simples, deixar para lá os estereótipos e focar no que realmente importa. Como essa condição é vista hoje, pensando no funcionamento da pessoa e, claro, no apoio que ela precisa. E para começar, vamos com uma pergunta que parece básica, mas não é. O que afinal define a inteligência? Será que é só nota na escola ou resultado de um teste de QI? A real é que o buraco é bem mais embaixo. A definição é muito mais ampla, sabe? Principalmente quando a gente olha para o funcionamento da pessoa no dia a dia. E é essa mudança de olhar que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. O que a fonte oficial diz sobre isso? Bom, o transtorno do desenvolvimento intelectual é o que se chama de condição do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer na prática? Que ele começa lá no período de desenvolvimento, tipo na infância ou na adolescência, e tem a ver com a forma como o cérebro se desenvolve e funciona. E aqui está a definição principal, presta atenção. É uma condição heterogênea, ou seja, pode ter um monte de causas diferentes, não é uma coisa só. E o diagnóstico depende de déficits em duas áreas que andam juntas. O funcionamento intelectual, que é o raciocínio, resolver problemas, e o funcionamento adaptativo, que é a habilidade de se virar nas tarefas do dia a dia. Não adianta ter dificuldade só em uma, tem que ser a combinação das duas. Certo, mas e na vida real? Como é que isso aparece? Agora a gente vai para as implicações práticas. Porque, olha, entender as dificuldades que vêm junto não é só um detalhe clínico, não. É o que a gente precisa para ter mais empatia, para criar jeitos de apoiar que funcionem de verdade e, claro, para garantir a segurança e o bem-estar de quem vive com essa condição. E os desafios, eles vão muito além da sala de aula, viu? A gente está falando de coisas como ter dificuldade para sacar as intenções em uma conversa, avaliar se uma situação é perigosa ou não, controlar os impulsos e as emoções, às vezes até uma falta de noção dos perigos mesmo, que pode levar a mais acidentes. A comunicação também pode ser um ponto, gerando até comportamentos mais difíceis. E essa citação aqui do manual, ela é pesada, mas muito importante. A credulidade, que é essa tendência de acreditar muito fácil nos outros, pode deixar a pessoa super vulnerável. E isso joga uma luz na responsabilidade enorme que a gente tem, como sociedade, de proteger e apoiar, reconhecendo os riscos reais que existem. Ok, então, como é que os profissionais fazem para avaliar uma condição tão complexa? A abordagem de hoje se baseia em três áreas, três domínios funcionais. É uma estrutura que ajuda a montar um quadro bem completo das habilidades da pessoa, que vai muito, mas muito além de um número num teste. Essa tabela aqui resume bem esses três pilares. O domínio conceitual tem a ver com as habilidades mais acadêmicas, como ler, lidar com dinheiro. O social foca em como a pessoa interage, se comunica, faz amigos. E o domínio prático é sobre a independência nas tarefas do dia a dia, tipo se cuidar, ter um trabalho. Juntando tudo isso, a gente chega no que realmente importa. Qual o nível de apoio que a pessoa precisa? E isso leva a gente para uma das viradas de chave mais importantes no jeito de entender esse transtorno. A avaliação não serve para colocar um rótulo na pessoa. Não. O objetivo é identificar qual o nível de apoio que ela precisa para viver bem, para se desenvolver. É mudar o foco do que falta para o que é necessário. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. A gravidade do transtorno do desenvolvimento intelectual não é definida por um número, tipo a pontuação do QI. Não mais. O que define a gravidade é o quanto de apoio a pessoa precisa para conseguir participar da vida, para ter autonomia. Isso é um jeito muito mais humano e funcional de ver as coisas, né? O processo, então, é uma espécie de síntese. Os profissionais vão juntando as peças, sabe? Eles avaliam como a pessoa se sai em cada um daqueles três domínios para montar o perfil completo, com os pontos fortes e os desafios. É essa análise toda que vai dizer qual tipo e qual intensidade de apoio vai fazer mais diferença na vida dela. E para fechar, fica uma reflexão, uma provocação. E se a gente passasse a enxergar o transtorno do desenvolvimento intelectual não com uma lente de limitações, mas com uma lente de necessidades de apoio? Como é que isso poderia transformar a nossa sociedade? Como que essa visão focada no funcionamento pode criar mais inclusão, um suporte que realmente funciona e, no fim das contas, muito menos estigma? Fica aí para a gente pensar.